Imagine que um avião cai em uma ilha deserta. Sobrevivem apenas você e mais 10 desconhecidos. Não há Wi-Fi, não há polícia, não há leis. O que acontece em seguida? Se você cresceu assistindo a filmes ou lendo clássicos como O Senhor das Moscas, sua resposta imediata provavelmente é o caos. Você imagina pessoas brigando por comida, grupos se dividindo e a violência surgindo assim que a fome aperta. Mas e se eu te dissesse que a ciência e a história mostram que o que acontece na vida real é exatamente o oposto? E se a nossa crença de que somos maus por natureza for apenas um mito que nos contaram para nos manter sob controle? Hoje, vamos mergulhar no maior debate da história da humanidade. Afinal, somos lobos uns dos outros ou nascemos para cooperar? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos confrontar dois gigantes da filosofia, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Mas não vamos ficar só nos livros antigos, não. Vamos trazer esse papo para o século XXI com os estudos revolucionários de Rutger Bregman em seu livro Humankind. Ao final deste vídeo, você vai entender por que a forma como você enxerga o seu vizinho ou seu colega de trabalho molda toda a nossa sociedade, desde a política até a economia. Se você acha que o mundo está perdido porque as pessoas não prestam, prepare-se, porque eu pretendo explodir sua cabeça com dados que provam que a bondade é, na verdade, a nossa maior vantagem evolutiva. Fica comigo, porque essa jornada vai mudar o jeito que você vê o espelho. Vamos começar voltando para o século XVII, no meio de guerras civis sangrentas na Inglaterra. Foi ali que Thomas Hobbes escreveu o Leviatã. Para Hobbes, o ser humano no seu estado natural é movido pelo medo e pelo desejo de poder. Ele cunhou a famosa frase, o homem é o lobo do homem. Sem um governo forte, um soberano para nos vigiar, estaríamos em uma guerra eterna de todos contra todos. Essa ideia criou o que os cientistas chamam de teoria da camada, a noção de que nossa civilização é apenas uma fina camada de tinta sobre um núcleo selvagem e egoísta. Basta uma crise, um apagão ou uma pandemia e pronto, a tinta descasca e o monstro aparece. O problema é que passamos 300 anos acreditando nisso, sem questionar se Hobbes tinha provas ou se ele estava apenas traumatizado pela guerra que via da sua janela. Cerca de 100 anos depois de Hobbes, surge Jean-Jacques Rousseau, com uma ideia completamente oposta. Para ele, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Rousseau argumentava que nossos ancestrais viviam em harmonia, eram saudáveis e livres. O problema começou quando alguém cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu. Para Rousseau, a propriedade privada e as instituições criaram a desigualdade e a inveja. Embora pareça uma visão mais fofa, ela também é radical. Ela sugere que o progresso técnico foi um erro, mas assim como Hobbes, Rousseau também era um filósofo de poltrona. Ele nunca viveu em uma tribo caçadora-coletora para saber se era tudo flores mesmo. Então, quem estava certo? O pessimista ou o romântico? A resposta moderna é mais fascinante do que anos poderiam imaginar. Aqui entra Rutger Bregman. Ele decidiu investigar se o livro O Senhor das Moscas, aquele onde crianças naufragadas se matam, já aconteceu na vida real. E ele descobriu que sim. Em 1965, 6 garotos de Tonga, no Oceano Pacífico, pegaram um barco emprestado, foram pegos por uma tempestade e naufragaram em uma ilha rochosa chamada Ata. Eles ficaram lá por 15 meses e adivinha, eles não viraram selvagens. Eles criaram um jardim comunitário, mantiveram uma fogueira acesa por mais de um ano, dividiram tarefas e quando um deles quebrou a perna, os outros cuidaram dele até curar. Quando foram resgatados, estavam saudáveis e mais unidos do que nunca. Por que nunca ouvimos essa história na escola, mas todos lemos o romance fictício onde as crianças se matam? Porque o cinismo vem de mais que a esperança, e isso é um perigo real para a nossa estrutura social. Se você olhar para a biologia, a ideia de sobrevivência do mais forte foi muito mal interpretada. Charles Darwin nunca disse que apenas os mais agressivos sobrevivem. Na verdade, os humanos são biologicamente projetados para a conexão. Olhe para seus olhos. Nós somos os únicos primatas com a esclera, a parte branca, tão visível. Por quê?
para que possamos saber para onde o outro está olhando. Isso facilita a cooperação e a confiança. Nós temos ocitocina, o hormônio do vínculo, correndo nas veias. Evolutivamente falando, o Homo sapiens não dominou o planeta por ser o mais forte ou o mais inteligente individualmente. Um Neandertal era muito mais forte que você. Nós vencemos porque éramos os mais amigáveis. Nós conseguíamos trabalhar em grupos maiores e trocar conhecimentos sem nos matarmos. A nossa arma secreta sempre foi o grupo, não a lança. Aqui está a parte mais importante deste vídeo. O que você acredita sobre os outros se torna uma profecia autorrealizável. Se você é um gestor e acredita que seus funcionários são preguiçosos e egoístas, visão de Hobbes, você vai criar sistemas de controle rígidos, câmeras e punições. Como as pessoas se sentem humilhadas e sem autonomia, elas param de se esforçar e começam a agir de forma egoísta. Aí você diz, viu, eu estava certo. Isso é o que Bregman chama de efeito nocebo. Quando desenhamos hospitais, escolas e governos baseados na desconfiança, nós treinamos as pessoas para serem o pior de si mesmas. Mas quando mudamos a premissa para a confiança, como algumas cidades que deixam os cidadãos decidirem o orçamento público, o resultado é uma explosão de criatividade e honestidade. Existem exemplos reais de que o modelo de cooperação funciona. Pense no sistema prisional da Noruega, onde os guardas não usam armas e convivem com os detentos de forma humana. O foco é a reabilitação através da confiança. Resultado, as menores taxas de reincidência do mundo. Pense na Wikipedia, uma das maiores ferramentas da humanidade, construída inteiramente por voluntários sem ganhar um centavo, apenas pelo prazer de colaborar. Se fôssemos puramente egoístas, a Wikipedia não duraria uma semana. O fato de estarmos aqui conversando através de uma plataforma complexa criada por milhares de pessoas que nunca se viram é a prova viva de que a cooperação é a nossa base, não a exceção. O cinismo pode parecer inteligente ou pé no chão, mas, na verdade, é apenas preguiça intelectual. Para encerrar, eu quero te deixar com um desafio. Da próxima vez que você ler uma notícia horrível ou se decepcionar com alguém, lembre-se, essas são as exceções que viram notícia justamente por serem raras. A regra é o bilhão de pequenos atos de bondade que acontecem todos os dias e ninguém filma. A natureza humana não é um código fixo. Ela é um terreno que produz o que a gente planta. Se plantarmos desconfiança, colheremos lobos. Se plantarmos cooperação, colheremos comunidades. Se este vídeo te deu um pingo de esperança ou mudou sua perspectiva, faz o seguinte, clica no gostei e compartilha com aquela pessoa que vive dizendo que o ser humano não tem jeito. Vamos espalhar uma visão mais realista e por isso mesmo mais otimista da nossa espécie. Comenta aqui embaixo. Você se considera mais Hobbes ou Rousseau? Quero muito saber sua opinião. Até a próxima e lembre-se, assuma o melhor das pessoas.